Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Voltei. Dessa vez eu vou dar aula para vocês de História, Geografia e Filosofia, para ajudar um pouquinho as professoras, né? Algumas professoras ficaram dodói, outras professoras estão preparando outras coisas assim para poder dar um pouco mais de qualidade para vocês em outras disciplinas. Então a gente está se revezando e se ajudando. Então a tia vai dar aula para o terceiro e quarto ano e quinto ano de História, Geografia e Filosofia, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a nossa área de conhecimento de ciências humanas no componente curricular de Geografia, tá bom? Vocês já viram o livro de vocês como está um espetáculo? O livro de vocês está muito legal. Além de estar muito legal, porque ele vem trazendo uma continuidade de tudo que foi trabalhado no primeiro bimestre, ele também vem com RA muito rico. Eu gravei um vídeo para vocês que eu vou postar depois da aula, para vocês poderem ver como a capa tá linda e interativa em 3D, como as atividades estão muito legais para serem feitas pelo RA. Então tem muita coisa legal para vocês poderem conhecer do material de vocês e enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o componente curricular Geografia, tá? Então vamos lá? Pegue o livro de vocês de Geografia, que é esse aqui, que está muito legal, um espetáculo de livro e a capa está extraordinária. E abram, tá? Na página 176. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante, tá? Vocês estão vendo aqui, bem de pertinho, tá vendo? Ó, primeiro capítulo, tá vendo aqui? É o rostinho de uma índia. E aí, tá falando no primeiro capítulo sobre diversidade cultural do Brasil. Nosso país é um país miscigenado e tem muitos povos de muitas misturas, né? Por isso que nós somos miscigenados. E aí tudo teve um início. Então, no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a diversidade cultural do Brasil. E aí tem algumas curiosidades. E como hoje é a nossa primeira aula, e eu gosto de sempre dar uma pesquisinha para a gente poder fazer e não aprofundar muito para vocês não ficarem muito cansados, e a gente vai trabalhar muito de forma lúdica. Depois eu vou mostrar alguns mapas para vocês, a gente vai fazer algumas coisas bem legais juntos. Hoje a gente vai passar bem rapidinho sobre a disciplina, tá bom? Então vamos lá? Tem aqui uma curiosidade que eu quero passar para vocês, tá bom? Nós vamos falar no primeiro capítulo, como eu falei, sobre a diversidade cultural do Brasil. Vamos dar exemplos. O que é diversidade cultural do Brasil? Podemos classificar que não precisa ser diversidade cultural de misturas de pessoas que nasceram em um país e vieram para o Brasil, se casaram com uma brasileira e aí são povos misturados. Nós podemos falar da nossa cultura interna, como, por exemplo, a diferença do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Minas Gerais, de Minas Gerais para o Sul, do Sul para o Norte, do Norte para o Nordeste. Então, isso é cultura, é diversidade cultural, tá? Mas a gente também vai falar no decorrer do capítulo sobre todos os outros países também. Na verdade, sobre os continentes e suas diferenças, tá bom? Então vamos lá? Uma curiosidade. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Você sabia disso? Que estão distribuídos por todo o território nacional. Nossa população foi formada por diferentes povos. Lembra que lá na revisão eu falei em história sobre os diferentes povos, sobre as migrações, sobre um monte de coisas? A gente está falando de geografia
mas a geografia, ela é muito interligada com a história, tá bom? Só para vocês poderem entender, porque a gente está falando de geografia, mas parece que a gente está falando de história. E aí, aqui vem dizendo assim, ó, incluindo os indígenas, os europeus, os asiáticos, os latino-americanos e os africanos. Lembra que a gente falou sobre esses continentes? Sobre cada povo de cada lugar? Essas são as nossas diferenças culturais, porque além das que a gente tem dentro do nosso país, a gente também tem as dos outros países. E a gente vai falar muito sobre isso no decorrer de todos os capítulos do livro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Vocês já devem ter estudado. A gente comemora o dia deles. Por quê? Porque quando chegaram aqui os desbravadores, que foram as pessoas que descobriram o Brasil já era habitado. Quais foram os primeiros habitantes? Lembra desse rostinho que a tia mostrou? Eram os índios. Os índios já estavam aqui. Lembra que a tia também falou lá na revisão das migrações? Então, tem um porquê, né, dos índios estarem aqui. Os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, os indígenas, eles são considerados os primeiros povos habitantes do Brasil. Tá bom, gente? Então, vamos lá? Vamos dar sequência aqui. A tia não precisa ler, porque, assim, vocês precisam ler os textos de vocês, porque se eu ler, né, eu vou ler e aí eu vou estar lendo para vocês. E o mais importante é que vocês leiam os textos e que vocês possam compreender o que vocês estão lendo. E se vocês não compreenderem, aí é o momento de vocês perguntarem para a tia o porquê e o porquê que vocês não entenderam, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos que nós vamos trabalhar as diferentes culturas, né? As diversidades culturais no primeiro capítulo. E nós já sabemos também que os primeiros habitantes do nosso país, do Brasil, foram os índios, chamados povos indígenas, tá bom? Gravem aí, tá? Na página 178, né, nós vamos, vocês vão observar que tem aí uma atividade para vocês fazerem, né, que vem trazendo aí número 1, número 2, número 3 e número 4, que essa atividade tem 4 perguntas para vocês responderem. E tem uma observação, né, que é uma curiosidade, que a gente chama de que é com a lupa na mão. Lembra que eu falei muito também na revisão? Com a lupa na mão? Com a lupa na mão a gente chama de curiosidade, tá bom? Então sempre que a tia falar assim, com a lupa na mão, é a curiosidade. Observe a tabela a seguir, que mostra a distribuição da população indígena. Então, vocês vão ver aí que tem uma tabela, tá vendo? E que essa tabela tem uma classificação numérica. E além dessa classificação numérica, ela tem dizendo ali a localização e se ela era urbana, se ela era rural e também a quantidade, tá? E o que é muito importante, nós estamos falando primeiro da população indígena em áreas urbanas e rurais, tá? Esse gráfico, ele vem mostrando nessas coluninhas para vocês aonde está em qual área e a quantidade está essa população indígena, que são os primeiros povos do nosso país, tá bom? Então, vamos lá? Tem aqui a número 1, a número 2, a número 3 e a número 4 para vocês responderem, que depois eu vou gravar um vídeo dando as respostas para ver se vocês responderam corretamente, tá bom? Na página 179, vem falando sobre os portugueses, né?
Os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500. Quem lembra disso nas aulas anteriores? Que o nosso país foi praticamente, eles falam que foi descoberto em 1500, porque os portugueses chegaram aqui e habitaram aqui em 1500. Porém, os índios já estavam aqui, conforme a tia falou, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, né? E estima-se que entre 1500 e 1580 foram chegando aproximadamente 100 mil portugueses. É muita gente, não é verdade? E em apenas 80 anos chegaram 100 mil portugueses ao Brasil. Esse povo iniciou a ocupação pelo litoral, explorando as riquezas disponíveis, né, do nosso território. E entre essas riquezas tinha uma que era muito rica, muito conhecida, que foi a primeira, que todo mundo acha que era o ouro, né? Que primeiro foi o ouro. Não, foi o pau-brasil. E aí os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, não é? Então, aí a gente tem aí duas observações. Nós temos a observação que os portugueses chegaram aqui em 1500 e entre 1500 a 1580 chegaram aproximadamente 100 mil portugueses. E eles começaram a primeira exploração das nossas riquezas com o pau-brasil. Ó, duas dicas, hein? Duas informações muito importantes de conhecimento para vocês, tá bom? E aí vamos lá, dando sequência. Com os portugueses, o que os portugueses trouxeram junto com eles que ainda naquele tempo existia escravidão. Então, eles trouxeram povos que eram vindos da África, do continente africano, que eram os escravos, que são os negros, e esses povos africanos, eles eram considerados escravos pelos portugueses e foram escravos durante muitos anos, que a gente vai ver no decorrer de todo o nosso livro, tá bom? Então, nós temos aí, ó, 3 observações. Nós temos a observação de que em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil, mas os índios já estavam aqui. De 1500 a 1580 chegaram 100 mil, uma margem de 100 mil portugueses. E com esses portugueses, eles trouxeram os povos africanos, que esses povos africanos eram os escravos, que são os negros, tá bom, gente? Então, tem 3 informações aí já importantes para vocês absorverem, tá? E aí, tem também várias outras observações que a gente vai trabalhar no decorrer das aulas, que eu vou encerrar essa aula de hoje falando rapidamente e brevemente sobre uma introdução dos africanos, tá? Que é muito importante vocês saberem. A chegada dos africanos ao Brasil está associada ao tráfico de pessoas realizado pelos portugueses. A tia acabou de falar, não é verdade? Que, infelizmente, os portugueses trouxeram como escravos esse povo africano para o Brasil. E eles foram escravos durante muito tempo, tá bom? E isso a gente vai ver no decorrer aí de todo o nosso livro, de todo o nosso segundo bimestre, de todos os capítulos que a gente for estudando, ok? Então, eu peço que vocês leiam com atenção para que vocês possam responder também com atenção aquela atividade que é do 1 ao 4 e também a ficha de atividade 97, 98, para a gente poder fazer a correção no próximo vídeo e eu ter a certeza de que vocês responderam corretamente, tá bom? Então, ó, um beijo e até o vídeo da correção.